Sem dúvida, o personagem mais conhecido de Robert E. Howard é o Bárbaro Conan. O que nem todos sabem é que a sua primeira história publicada foi, na verdade, a adaptação de uma escrita para outro personagem, o Rei Kul. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje iremos analisar o personagem Kul. As datas sobre essa época histórica ficcional não são precisas nos textos originais, porque Robert E. Howard não se preocupava com a demarcação precisa dessa era perdida no passado. Os estudiosos e intérpretes de sua obra, no entanto, colocam tal época entre 100.000 a 20.000 antes do presente. Os contos do Rei Kul foram vinculados na revista Weird Tales, sendo escritos por volta de 1926 a 1929. Tais contos foram publicados em um curto espaço de tempo, entre 1929 e 1930, sendo que, em vida, Robert E. Howard publicou apenas 3 contos do personagem: O Reino das Sombras, Os Espelhos de Tuzuntum e Os Reis da Noite. Além desses famosos contos, Kul teria outras 14 tramas, um poema e alguns textos em fragmentos, saindo em publicações posteriores à morte de Howard, ocorrida em 11 de junho de 1936. Onde havia Rei Kul, passou a ser o Rei Conan, motivo pelo qual a primeira história do bárbaro já se passa com ele rei. Fênix na Espada, o primeiro conto de Conan a ser publicado, é o texto reescrito do conto Com Este Machado Eu Governo, onde Kul era o protagonista. O fato é que, com o sucesso de Conan, aquele personagem, aquele outro rei, menos bárbaro, mas não menos selvagem, oriundo da maravilhosa Atlântida, não saiu da mente de seu criador, que viu seu personagem retornar e lhe foi dado novos contornos e uma mitologia incrível. Kul se tornaria um antepassado distante de Conan, teria uma grande jornada desde seu exílio da Atlântida até se tornar o famoso rei de Valúzia, sendo considerado por muitos um dos mais complexos e amados personagens de Robert E. Howard. O Reino das Sombras é a sua primeira história e, sem dúvida, a mais famosa, e foi originalmente publicada na Weird Tales em agosto de 1929. Os elementos das histórias de Kul são tão fantásticas que, na adaptação de Conan de 1982, com Arnold Schwarzenegger, o principal vilão, Thulsa Doom, era, na verdade, um personagem de Kul, assim como o Culto da Serpente. O início da vida de Conan como escravo e gladiador no filme se baseia fortemente na história de Kul e apenas compartilha pequenos detalhes com as origens literárias do próprio Conan. O bárbaro nunca foi um escravo ou um gladiador nas histórias de Robert E. Howard, pois deixou a Ciméria por sua própria vontade. A jornada de Kul é, sem dúvida, mais aventuresca e cria um desenvolvimento complexo e incrível do personagem. Para os fãs de Lovecraft, essa obra é uma das mais amadas por conta do paralelo entre os universos dos autores. Enquanto Robert E. Howard foi o mais proeminente nome do gênero da espada e feitiçaria, Howard Phillips Lovecraft foi o do horror cósmico. Amigos de cartas, ambos teceram inúmeros elogios ao trabalho um do outro. Muitas vezes, elementos das histórias de um eram vistos na obra do outro. Em Kul existem os Homens-Serpente e o culto ao Deus Serpente, criando um paralelo com as produções Lovecraftianas, sua mitologia e ao próprio ciclo de Ig. Seria impensável que tal história não impactasse o escritor, pai de Cthulhu e Yog-Sothoth.
No Brasil, podemos ver um pouco mais sobre isso nos lançamentos da editora Script, que traz a reprodução da carta em que Lovecraft elogia Cole para Howard. Por fim, falando nessa relação, a Script também possui um HQ que reúne a criação desses autores. A obra lançada pela Script no Brasil traz o primeiro conto publicado do personagem, O Reino das Sombras, e aquele conto cronologicamente que é o seu primeiro relato, Exílio da Atlântida, fragmento que não foi nomeado originalmente pelo autor, ganhando esse título em sua publicação na década de 60. Cole é um personagem poderoso, com uma história à altura. Oriundo da mítica Atlântida, antes do Cataclisma, 100 mil anos antes de Cristo, esse antepassado distante de Conan nasceu entre a tribo do Tigre, da Atlântida, mas viu seu povo morrer em uma tragédia. O único sobrevivente viveu como selvagem até que foi adotado por uma outra comunidade atlante. No final de sua adolescência, ele é exilado da Atlântida e parte para o leste, até o continente Turiano. Lá, entre todos os outros reinos, o mais poderoso é o da Valúzia. Assim termina a primeira parte do livro, o conto Exílio da Atlântida. A segunda história se passa anos depois. Nesse interim, Cole já foi escravo, pirata, fora da lei e gladiador, mas agora é rei. E por seu machado, ele governa. A segunda parte do livro começa com Cole reinando sobre a Valúzia. Em O Reino das Sombras, o herói está aborrecido com a burocracia comum ao cargo e tradições de todo tipo. Embora esteja no reino mais poderoso e resplandecente de toda a civilização, ele é um guerreiro, teve uma vida selvagem, logo, a paz não lhe traz conforto. Ao lado de um embaixador picto, ele descobre que existe um mal ancestral em seu reino e é chamado para a aventura. O culto dos Homens-Serpente está infiltrado em Valúzia e pretende destronar Cole. Para dificultar ainda mais a vida, Cole se vê cercado por inimigos que podem se disfarçar como qualquer outra pessoa. Essa é a premissa desse poderoso conto, um dos melhores escritos por Robert E. Howard, pai do gênero da espada e feitiçaria, criador de tantas lendas como Conan, Solomon Kane e Bran Mak Morn. As aventuras do Rei Cole expressam o subgênero pelo qual Howard ficou famoso, a espada e feitiçaria, algo nomeado muito tempo depois por Fritz Leiber e Michael Moorcock, mas que se tornou algo marcante a partir da escrita visceral de Howard. Pois a primeira narrativa publicada de Cole, O Reino das Sombras, desvela os elementos do famoso subgênero que Howard tão bem definiu. Uma era fantástica do passado, um herói temerário, criaturas sobrenaturais e mágicas, um teor do horror implícito ou explícito, um enfrentamento à magia apenas com a espada e a coragem, e um sentido mítico de narrativa e a ação desenfreada em um passado fantástico. Segundo o estudioso de Howard, Dirk Genter, Cole, em sua melancolia e solidão no seu reino, espelha muito mais de Howard, solitário em meio aos seus contemporâneos. No meio da evidência que Conan desfruta no imaginário popular, chega a ser um tanto injusto que Cole, criado 3 anos antes, seja bem menos conhecido. Não apenas ele, já que Robert E. Howard deixou uma magnífica galeria de personagens diversos. No entanto, o Rei de Valúzia é um caso especial. Isso por conta de uma relação muito mais próxima com o bárbaro Cimério, que torna esse comentário pertinente. Afinal, a criação mais famosa de Howard só estreou em 1932, mas reciclando vários elementos já apresentados no contexto de Cole. O motivo foi puramente comercial, já que a introspecção do primeiro personagem não teria agradado tanto os editores da Weird Tales. Mesmo que esse caráter reflexivo tenha sido atenuado nas aventuras de Conan, não é preciso muito esforço para perceber as similaridades entre os dois contextos, o que não desmerece de forma alguma o trabalho do escritor, uma verdadeira máquina de produzir histórias. Who are you? Cole, of Atlantis. You're wasting your time here. Every man in my legion is of noble blood. My blood's red as any man's. He was a warrior slave until fate made him king. Long live Cole! All slaves of Illusia are now free. Obrigado mais uma vez por seguir o canal Explorando os Segredos e Mistérios. Deixe seu like para mais Conan o Bárbaro, Cthulhu Mitos e outras histórias impressionantes.